incêndios em áreas de vegetação urbana são, sem dúvida, um problema muito sério e que tem crescido bastante. Hoje, nós vamos mergulhar numa análise de uma pesquisa super importante que foi investigar uma questão fundamental. Por que será que as estratégias para combater esses incêndios numa grande cidade brasileira talvez não estejam dando o resultado que a gente espera? E para responder a essa pergunta, a gente vai se basear em um estudo de caso bem detalhado, que olhou a fundo para a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Tudo isso a partir de um trabalho acadêmico muito bem fundamentado. Então, antes de mais nada, vamos conhecer a pesquisa que é a base de toda essa nossa análise de hoje. O trabalho se chama Avaliação da Gestão de Risco aplicada aos incêndios em vegetação urbana no município de Juiz de Fora. Um título bem direto, né? Essa é uma monografia, um trabalho de conclusão de curso da autora Vanessa Leandro Filippo, que teve a orientação do professor Dr. Christian Ricardo Ribeiro. Essa pesquisa foi apresentada no curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, no ano de 2022. É um ótimo exemplo de como a universidade se compromete em formar profissionais críticos, capazes de usar a ciência para resolver problemas reais da nossa sociedade. E, olha, se esse tipo de análise é importante para você, considere seguir o nosso canal e compartilhar o conteúdo. Isso ajuda demais a levar essa informação para mais gente. Bom, agora vamos entender o problema. Afinal de contas, qual é o tamanho desse problema e por que é tão importante que ele seja estudado com tanto cuidado? A pesquisa parte de uma ideia fundamental, que essa citação do Pinheiro de 2015 resume muito bem. Um país não pode crescer direito se estiver sempre à mercê de incertezas, como os desastres ambientais. Os incêndios, por exemplo, colocam em risco tudo o que foi construído. E para a gente entender como combater os incêndios, primeiro a gente precisa saber como eles nascem, certo? A ciência explica isso com o triângulo do fogo. Para ter fogo, são necessários 3 elementos: o combustível, que no nosso caso é a vegetação, o calor, que é a fonte que inicia tudo, e o oxigênio, que está no ar. As estratégias de prevenção basicamente tentam eliminar um desses 3. E olha que interessante, os dados que o estudo compilou, vindos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, mostram um padrão bem claro em Juiz de Fora. Existe uma verdadeira temporada de fogo que se concentra nos meses mais secos, ali entre junho e outubro. É nesse período que o risco dispara. Ok, com o problema já bem definido, como é que a pesquisadora resolveu investigar isso de uma forma científica? Vamos ver? O objetivo principal da pesquisa era muito claro. Era preciso avaliar se as ações de gestão de risco, ou seja, as ações de prevenção, de mitigação e de preparação, estavam de fato funcionando para diminuir o número de incêndios. Em outras palavras, o que a cidade está fazendo tem efeito prático. E para fazer isso, a pesquisa analisou o trabalho de 2 órgãos super importantes. De um lado, o Corpo de Bombeiros, que age mais na resposta, no combate direto ao fogo, e do outro, a Defesa Civil, que tem um foco maior na prevenção. A ideia era justamente entender como essas 2 peças do quebra-cabeça se encaixam, ou se não se encaixam. E o que será que essa análise toda revelou? Bom, as descobertas foram, para dizer o mínimo, surpreendentes. E aqui está o ponto central do estudo, a grande descoberta. A análise estatística mostrou que existe uma correlação fraca, ou seja, uma ligação muito pequena entre a principal ação de prevenção, que são as vistorias nos terrenos, e a redução de fato no número de incêndios. Esses dados que vieram do Corpo de Bombeiros ajudam a gente a visualizar o porquê. Dê uma olhada na tabela. Em 2020, o número de vistorias aumentou pra caramba em relação a 2019, certo? Mas o número de incêndios ficou quase igual. E veja 2021, muitas vistorias também. E mesmo assim foi o ano com mais incêndios de todo o período. Isso mostra que não existe uma ligação tão direta assim. Então, se a principal ação preventiva parece não ser tão eficaz, o que isso significa na prática? É aqui que a pesquisa começa a apontar para o futuro. O mais legal é que o trabalho não para na descoberta do problema. Ele avança e traz recomendações bem práticas. Coisas como fortalecer a ação integrada entre os órgãos, investir mais em campanhas de conscientização, melhorar a coleta de dados. Enfim, são propostas para aprimorar as políticas públicas e deixar a cidade mais resiliente a esses desastres. Para a gente fechar, qual é o valor de um trabalho como esse? O que ele representa? Olha, essa pesquisa é um exemplo perfeito de como a academia pode e deve ajudar a gestão pública. Ela mostra que, sem uma análise de dados séria e rigorosa, a gente corre o risco de gastar tempo e dinheiro em ações que, no fim das contas,
não trazem o resultado que a gente precisa. E fica a reflexão, né? Esse estudo nos deixa com essa pergunta poderosa: como a gente pode usar mais e melhor a ciência para guiar nossas cidades, para construir um futuro que seja mais seguro e mais resiliente para todo mundo? É importante dizer que essa nossa análise é um resumo. Para ver todos os detalhes da metodologia, dos dados, a gente recomenda muito a leitura do trabalho original completo. O link está disponível aqui na descrição. E só um último aviso. Este material que apresentamos é uma síntese automatizada do trabalho acadêmico e foi gerada com apoio de inteligência artificial. Por isso, pode ser que contenha algumas simplificações ou até mesmo alguma imprecisão. Valeu?